primeiro pilar que nós aprendemos aqui é a necessidade da unidade. Versículo 10 diz: em nome de Jesus Cristo suplico, concordem uns com os outros no que falam. Veja bem, concordar, de que forma? Falar a mesma coisa, para que não haja divisões. A palavra divisão traz o sentido de um tecido que é rasgado. É como se fosse aquela colcha de retalhos, né? Então ele está dizendo, é necessário que vocês vivam em unidade, para realmente fazer parte do reino de Deus, da igreja de Deus. Esse é o partido do céu, que pratica a unidade. Devemos concordar, falar a mesma coisa. Agora veja bem, falar a mesma coisa não significa ser igual. Não significa que você não tenha outras opiniões. Não significa que não haja debate do assunto. Falar a mesma coisa para que não haja divisão, significa ter a mesma maneira de pensar. O texto está dizendo no versículo 10, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam num só pensamento. Não significa ser igual, significa conseguir chegar ao mesmo pensamento, ou à mesma maneira de pensar, num só pensamento. Isso é possível? E aí ele fala aí também num só parecer, ou num só propósito. O reino do céu, ele precisa da unidade, ele pratica a unidade, ele só existe em unidade, e para isso precisamos concordar uns com os outros, conseguir pensar da mesma maneira, conseguir entender qual é o propósito de tudo que nós fazemos, qual é o propósito da igreja, qual é a intenção da igreja. Você pode estar pensando, nossa, mas isso é muito difícil, quem sabe isso é até meio impossível. Eu vou te falar que não é. Inclusive, se a igreja existe em todos esses milhares de anos, é porque ela tem pilares que ela anda junto, que ela entende, que ela tem sintonia, apesar de termos tantas pessoas diferentes. Por exemplo, quem é que salva para a igreja cristã? Quem é o Salvador? Todo mundo entende isso? Mas somos tão diferentes. Todos entendem que o Salvador é Jesus. Qual o papel da Bíblia na vida de um cristão? Da Bíblia Sagrada? Nosso manual, nossa autoridade. Vocês concordam com isso? Está vendo então que não é impossível isso? A salvação é pela graça de Jesus Cristo sobre nossas vidas, ou depende do meu esforço humano? O que vocês entendem? É pela graça? Todos concordam com isso? Não precisamos nem debater o assunto. Percebe então que temos acordo, sim. Salvação é pela graça. Nós todos entendemos que não é por obra, que não é por esforço humano, que a salvação vem pelo favor de Jesus Cristo sobre nossa vida. Agora, de que forma que a gente vai conseguir ser salvo? É pela nossa racionalidade ou é pela nossa fé? É pelo nosso estudo ou é pela nossa fé? Não que a fé não precise de razão e de estudo, mas é pela fé ou não é pela fé a nossa salvação? Mais um, Deus divide a sua glória com qualquer outro de nós? Quem que nós adoramos nessa noite? Foi alguma pessoa neste lugar, a não ser Deus, o Senhor Jesus Cristo? Hein, igreja? Então todo mundo concorda com isso? Percebe que há unidade na igreja? Continuando, a gente vê isso na vida da comunidade em tantos fatores. Qual é a missão da igreja? Anunciar o evangelho. Todo mundo concorda que essa é a missão da igreja? A igreja estabelece sua visão, seus valores. Está todo mundo sentado em cadeiras. Não está um sentado na cadeira, outro num banco de ferro, outro num banco de madeira. E poderia ser também. A igreja tem a sua teologia, seu logo, seu nome. Qual é o nome dessa igreja? Igreja Batista Filadélfia. É esse nome? Não poderia ser outro nome? Não poderia ter 10 nomes ao mesmo tempo? Percebe que a gente estabelece coisas para andar junto?
Vai chegar logo na sua vida. Quando a gente faz uma reunião, quantas equipes nós temos, e nós reunimos, fazemos reuniões, não é isso? E aí você discute para quê? Para não resolver nada? Não, você reúne para resolver as coisas. É ou não é, gente? É necessidade de unidade. O reino de Deus tem como pilar a necessidade da unidade. Ter a mesma maneira de pensar, ter o mesmo propósito, a mesma intenção. Vou dar um exemplo, numa viagem, você pode ser num carro de 5 pessoas ou num carro maior. Então, tem várias pessoas dentro daquele carro. Mas é um mesmo carro e é uma mesma viagem. É ou não é? Já pensou, entra a Karen, Felipe, e aí ele diz, a Karen diz, eu vou lá para o sul. O Felipe diz, não, eu vou lá para Valinhos. O carro consegue se dividir? Eles têm que chegar num acordo. Estão entendendo o que é a unidade? Não é que não haja reflexão, dificuldade, tempo de reunião, tempo que a gente não entra em consenso. A gente precisa trabalhar e trabalhar, mas tendo uma mesma maneira de pensar e tendo um mesmo propósito, a gente vai viver da forma que o Senhor quer que a igreja viva. Amém, igreja? Continuando, eu quero dar um exemplo. Quando Jesus estava ainda na terra, falando dos próximos discípulos, João 17, 20 a 23, aquela oração que o Senhor faz pelos novos discípulos, olha só a importância da unidade que ele passou ali. Minha oração, o Senhor Jesus dizendo, minha oração não é apenas por eles, os discípulos que já estavam ali, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. O Senhor Jesus disse isso. Para que todos sejam um. De que forma? Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. De que forma que a gente vai conseguir viver a unidade? Estando em Jesus. Quem está em Jesus vai conseguir ter a mesma maneira de pensar, vai entender qual é o propósito do reino de Deus e da igreja de Deus. Que eles também estejam em nós. E aí, para que o mundo creia que tu me enviaste, o sucesso da igreja é através da unidade. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado, a igreja tem que estar em unidade. E aqui não somente a igreja local, mas toda a igreja de Jesus Cristo. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Agora nota isso. Dei-lhes a glória que me deste, o Senhor Jesus falando, para que eles, os discípulos, sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então Jesus recebe da glória de Deus Pai, e ele diz, eu dou da glória que me deste a eles, para que assim como eu e tu somos um, eles também sejam um. De que forma? Pela glória de Deus. Quando está faltando glória de Deus sobre nossas vidas, vai faltar unidade. Vão entendendo? E a base ele diz, qual é a base? Assim como nós somos um. Jesus e Deus, Jesus Filho e Deus Pai, eram um e são um, e muitas coisas tentaram dividir eles. Vou te dar exemplos. Quando Jesus, logo que após o momento que foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e qual foi a tentação que o diabo colocou sobre ele? Dizendo, olha, o Pai quer que você morra para cumprir essa missão aí, eu tenho um jeito melhor, basta você se lançar daqui para baixo, basta você me adorar, você já vai cumprir a missão. Esse jeito que o Pai está dizendo aí está errado, faça do meu jeito. Muitas coisas tentou tirar Jesus da sua união com o Pai. Quando Jesus fala para os discípulos que ele iria morrer na cruz, vem lá Pedro e outros discípulos dizendo, não Senhor, o Senhor não pode morrer. Ele diz, não, mas essa é a missão, eu estou unido com o Pai num só propósito. Muitas coisas têm tentado dividir o povo de Deus, tentado dividir a igreja, tentado tirar-nos da unidade. E muitas vezes a gente não está percebendo o que é que está acontecendo. As vozes, como o William falou aqui, que estão vindo em nossa vida.
E aí eu vou dar um outro texto para a gente entender mais sobre a necessidade da unidade. Mateus 12, 25, diz: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Qual é o contexto desse texto? Jesus estava expulsando as pessoas, expulsando demônios das pessoas, libertando as pessoas, e vem os fariseus religiosos que não acreditavam, endurecidos no coração. Eles disseram para Jesus: você está expulsando os demônios pelo poder do demônio, pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus diz para eles: olha, vocês são tão inteligentes, mas vocês não estão tendo mais entendimento nenhum. Vocês estão ficando loucos. Não existe como o reino estar dividido contra ele mesmo. E ele fala: todo reino que se divide contra si mesmo, ele não vencerá, ele não subsistirá. Jesus está dizendo: o diabo não faz dessa forma, o reino das trevas não faz dessa forma. Jesus está trazendo um ensino para nós, que quando nós lutamos uns contra os outros, sabe o que vai acontecer? Nada, seremos todos destruídos, o reino não vai prevalecer. Agora, o que isso tem a ver? Você quer ser discípulo de Jesus Cristo? Amém, gente? Respeite a unidade da igreja, independente de qual seja ela. Respeite as igrejas do Senhor Jesus Cristo, independente se você tem afinidade com essa ou com aquela outra. Essa que você participa ou aquela outra. Respeitemos a igreja de Jesus Cristo. Amém, igreja? Você quer ser discípulo de Jesus Cristo? Respeite a pessoa que está do teu lado. Mas ela tem uma opinião diferente, não importa, respeite a pessoa que está do teu lado. Podemos pensar diferente, mas devemos ter a mesma maneira de pensar. Você quer ser discípulo de Jesus Cristo? Respeite sua casa, sua família. Porque todo reino dividido não subsiste. Casal é casal, não é rival. Sabe por que muito casamento não anda? Porque os cônjuges acham que são rivais, ficam um competindo com o outro, um lutando contra o outro. Não se entendem, não buscam a mesma maneira de pensar e ficam lá chocando. Você está falando dessa forma e está errado. Não se entendem na educação dos filhos, não se entendem na vida cristã e ficam divididos. Mas o pilar do reino do céu é unidade. Não entendeu, meu amigo? Não chegou no consenso? Coloca sobre a mesa e não toma nenhuma atitude até que chegue no consenso. E Léo, mas se não chegar no consenso, se não chegar no consenso, não faça nada, porque há divisão. Você entende a seriedade disso? Da necessidade da unidade? Não rejeite o irmão, porque pensa diferente. Precisamos chegar à mesma maneira de pensar, ao mesmo propósito e fazer. Não fale contra a sua casa, contra o seu pai, contra o seu cônjuge. Aliás, você jovem, e todos nós aqui que somos filhos também. Gente, quantos ainda tem pais vivos aqui? Pai e mãe, né? Pelo menos. Ok, olha, que bom. Você ama seus pais? Eles são boas pessoas, te educaram. Eles já erraram na vida? Você já viu algum erro dos seus pais? Estão entendendo? Mas são seus pais. Sabe o que é vida cristã? Aprender a respeitar pai e mãe. Com os erros deles, sim. Porque são humanos. Mas é o pai e é mãe. Quanto nós não tivermos esse entendimento sobre a necessidade da unidade, a família não anda, a vida dos pais não andam, a casa não anda, a igreja não anda, a coisa para, a cidade não anda. Quem sabe quem foi eleito hoje não foi do teu agrado. E não depende somente dessa pessoa, depende do partido, depende dos outros, depende da Câmara, depende de tudo. Mas se nós não buscarmos a unidade da nossa cidade, do nosso país, o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra. O reino de Deus diz que é necessário ter unidade. Precisamos ter unidade. Amém ou não amém, gente?
Então tem desentendimentos, converse, pense, analise, busque, para que chegue a um consenso, para que tenha o mesmo propósito e a gente possa avançar juntos como família biológica, juntos como família espiritual, juntos como cidade, como nação, em nome de Jesus, amém?